estendeu este convite para falar com vocês. Ele já indicou um tema, se eu vou tentar seguir essa temática que corresponde a um texto no meu blog, no meu site, e sobre o amor. E eu vou convidar vocês, depois de tanta música e tanta animação, de recuar-se um pouquinho no silêncio e pensar sobre alguns assuntos ligados com a Quaresma e com aquilo que todo mundo está tentando fazer nessa época. Hoje pela manhã tive duas pequenas experiências que podem dar o tom para esta minha fala. Celebrei a missa com as irmãs da Assunção, lá em Brasília, e eles celebram neste fim de semana o dia de Santa Maria Eugênia, fundadora dessa congregação. E no café da manhã, a superiora começou a falar sobre essa santa, só uma anedota que durou quase 15 minutos, e ela irradiou a alegria e a convicção sobre a sua fundadora, relativamente pouco conhecida na igreja em geral, Santa Maria Eugênia, francesa do início do século XIX. E depois, antes de ir para casa para aguardar a carona para Anápolis, eles pediram que eu visitasse uma irmã que está morrendo e que na noite passada começou a falar, não desesperadamente, mas muito animadamente, sobre a necessidade de rezarmos muito para ajudar as pessoas, para salvar as almas. E as irmãs foram preocupadas, que ela estava um pouco animada, então eu fui para ela, dei uma benção e segurar a mão dela por alguns minutos. Então, isso está me acompanhando até hoje. De um lado, a alegria desta superiora, falando sobre a festa desta semana, fim de semana, e a passagem iminente desta irmã. O nome dela é Raimunda. Você pode fazer uma oração por ela hoje, eu seria grato. Irmã Raimunda. Bom, nesta semana também começaram as aulas na UNB, uma nova safra de jovens, ouvindo um professor meio descomum, americano, um padre, e alguém que se especializa na filosofia medieval e filosofia oriental até. Mas foi uma boa experiência e sempre promissora, apesar de todos os problemas que mesmo numa universidade secular, pública como a UNB, você tem um bom número de alunos e alunas que estão buscando a verdade. Quando eles ouçam a verdade, eles ouvem esse tom da verdade que convence. E uma disciplina que eu estou ministrando é a antropologia filosófica, sobre o que é o ser humano. E comecei falando um pouco sobre a história da noção da pessoa na história da filosofia, que é central, é algo que hoje em dia está voltando ao centro realmente da reflexão sobre a natureza humana. Já usamos essa noção comumente às pessoas, dignidade da pessoa, direitos da pessoa, direitos humanos. Todas essas são heranças da filosofia cristã, mesmo hoje em dia não mais vistas como tais, mas derivam de reflexões, especialmente na Idade Média, sobre as pessoas divinas e depois as pessoas humanas. E aquilo que diferencia
a religião cristã, de todas as religiões, quase todas as religiões do mundo, especialmente das religiões ditas orientais, é a noção da pessoa. Ou seja, logo no início da Bíblia e diretamente no centro da nossa fé, tem uma ideia filosófica que não é discutida como ideia filosófica na Bíblia, mas é pressuposta, e os primeiros séculos da teologia se ocuparam com isso. E essa ideia é a noção da pessoa, que Deus não é uma grande força, a força esteja convosco, como no Star Wars. É uma força, sim, Deus, mas é mais do que uma força, é pessoal, é alguém. E se você for para a Índia, passei muito tempo lá, e ainda mais tempo estudando os textos do hinduísmo e do budismo, não há esta centralidade da noção da pessoa. Quando você chega à noção de Deus, do absoluto, do Brahman, finalmente você tem que largar essa noção de personalidade, essa noção do alguém, é mais um o quê. E a revelação bíblica, judaico-cristã, revela, entre outras coisas, que Deus é intimamente pessoal. E sem essa intimidade da personalidade divina, ou seja, que Deus, o Deus que se revelou na sarça ardente a Moisés, quem quis saber quem é essa entidade que está me enviando para o Egito para libertar o povo, quem é? Ele diz: Ehei Asher Ehei, eu sou quem sou. Eu sou quem sou. Ele é aquele que é, mas este é divino. Eu sou. É um eu que é, não é uma coisa. E apenas essa verdade, uma verdade filosófica dentro da teologia, que foi desenvolvida pelos padres capadocianos no século IV. Vocês que estudam teologia vão estudar São Gregório de Nissa, Gregório Nazianzen, Basílio, os capadocianos que prepararam toda a teologia da Santíssima Trindade, 3 pessoas e uma natureza, e Cristologia, 2 naturezas em uma pessoa, uma hipóstase. Tudo isso foi simplesmente aperfeiçoado, levado ao acabamento por esses autores no século IV. E amadureceu-se até século XIII, quando Tomás de Aquino desenvolvia a noção da pessoa ainda mais. E o mundo moderno herdou a noção da pessoa, mas perdeu o laço dessa noção com sua fonte bíblica, cristã, teológica. Importante isso porque sem uma noção pessoal de Deus, impossível que o amor seja algo central. É aquilo que acontece tantas vezes nas religiões místicas do Oriente, não sempre, mas tipicamente, é que você acaba absolutizando o conhecimento, gnose, uma intuição, um estado de consciência, em vez do amor. Conhecimento é super importante. E São Paulo fala, cada carta ele fala sobre o conhecimento de Jesus Cristo. Ele usa até a palavra gnose, gnosis em grego. Mas é um conhecimento ligado inseparavelmente ao amor. Porque tem um conhecimento frio, conhecimento seco, uma informação só, factos que podemos acumular como um computador.
Tem um HD. Eu tenho agora um novo HD que eu comprei nos Estados Unidos, HD separado com 4 terabytes. E posso botar todo o meu conhecimento lá. Não. Posso arquivar dados, informações, mas o computador não sabe sentido, significado, não sabe valor e não sabe o amor. Por isso, criamos esses emoticons, esses pequenos rostos com sorrisos, tentando injetar emoção dentro desta máquina. Mas a máquina está sorrindo mesmo, sorrindo sobre a gente, porque ela não sabe nada sobre a emoção, sobre o valor, sobre o sentido. E isso é importante, que como nós vivemos com as nossas duas faculdades espirituais ou intelectuais, que é o intelecto e a vontade. Criados somos segundo a imagem e semelhança de Deus, ensina o início mesmo da Bíblia. Estamos chamados a viver segundo esta imagem e semelhança de Deus. E o consenso dos teólogos é que esta imagem de Deus se vê precisamente em nossa capacidade de autoconhecimento, autoconsciência, nosso intelecto e a autodeterminação, nossa vontade. São as faculdades espirituais que fazem que sejamos seres humanos e não bichos. E essa semelhança com Deus vai até Deus mesmo. Ele também tem vontade e tem intelecto. Embora que em Deus, tudo aquilo que Ele tem, Ele é. So, Ele é o seu intelecto, Ele é a sua vontade, Ele é o seu amor. Mas Ele tem essas qualidades, sim, porque é pessoal. Mas já no mesmo conto, quase no mesmo sopro, a Bíblia diz que fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Já somos semelhantes a Deus. E poucas frases depois tem uma grande proibição de não buscar a semelhança com Deus. A tentação é a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas se você comesse dessas frutas, você vai ficar como Deus, sabendo do bem e do mal. Então, este é um dilema desde o início. Temos uma semelhança com Deus que temos que desenvolver, cultivar, viver segundo ela. Mas temos também uma tentação de ser semelhante a Deus de uma maneira não permitida. De conhecer o bem e o mal. Esta é a grande piada do inferno. Conhecimento do mal. Um grande bispo norte-americano dos anos 50, 60, 70, já há muito falecido, Fulton Sheen. Se você entende um pouco do inglês, busca Fulton Sheen, Sheen S-H-E-E-N no YouTube. E mesmo se você não entende nada de inglês, ele tem um carisma fantástico. Ele falou muitas coisas, mas uma coisa que sempre ficou comigo. Ele falou que em todo o mundo, em todas as atividades humanas, quanto mais você fizer uma coisa, tanto melhor você vai aprendê-la. Quanto mais você fala uma língua, tanto melhor você vai falar, normalmente. Quanto mais você anda de bicicleta, tanto melhor você vai andar de bicicleta. Você vai aprender pela experiência. Com todas as coisas, ele falou. Com exceção de uma. Tem uma coisa que quanto mais você repetisse, tanto menos você vai saber o que você está fazendo.
Quanto mais você repetisse essa atividade, tanto mais ofuscada vai ficar a sua visão, tanto mais confusa vai ficar a sua alma. E você vai acabar não sabendo nada sobre aquilo que você está fazendo. E essa atividade é o pecado. Também o crime, no sentido jurídico. É por isso que quando você estuda direito, eu já dei aulas a muitos alunos de direito na UNB, eles não têm uma aula sobre latrocínio, em que a tarefa de casa é cometer um latrocínio. Porque como é que você pode ser um advogado e tratar dos réus e dos crimes se você nunca cometeu um crime você mesmo? Tem qualquer coisa errada nisso. Ou o médico que vai receber pessoas com todas as doenças imagináveis todo dia, no seu estudo de medicina, ele não tem a tarefa de casa neste semestre, cada um de vocês tem que contractar um pequeno câncer, pelo menos. Fuma 3 maços de cigarros cada dia para ter a experiência interior do câncer. Sem isso, como você pretende ajudar pessoas com câncer? Porque doença é um mal, crime é um mal. Ou chegando mais perto de casa, no seminário, vocês padres, vocês vão sentar-se no confessionário e você vai ouvir pecados que você nem sabia que existiam. Mas, durante o seminário agora, neste semestre, vamos estudar roubo. Vamos estudar direito à propriedade, posse. Então, quero que cada um de vocês fizesse um pequeno roubo para ter experiência como é na alma do ladrão. Qual é a sua experiência? Para que você entendesse também ajudar-lhe. E vai chegar o semestre para estudar mandamento 6º. Então, cada seminarista você tem que procurar uma prostituta e ter suas experiências. Aqui é uma lista dos pecados diferentes que você tem que fazer para entender o pecado. E logo, como padre no confessionário, quando você entende essas coisas, sim, meu filho. Sim, eu entendo. Lembro-me. O que está errado com isso? Claro, uma pessoa que tem um passado curado, pode ser que vai ajudar em certos aspectos psicológicos. Santo Agostinho, que pecou muito, ele tem também uma certa intuição em certos aspectos. Mas, em geral, este é absurdo. E Agostinho seria a primeira pessoa a dizer isso nas suas confissões. Eu não aprendi nada pelo pecado. O pecado me confundiu. O pecado me deixou confuso. Quanto mais você peca, tanto menos você sabe o que você está fazendo. Não ganha nada pela experiência. Esta é a piada do inferno. Que venha para a árvore, pegue uma fruta para conhecer o bem e o mal. Ha, ha, ha. Você não vai aprender nada. Você vai até perder o conhecimento que você já tem. Quem entende o pecado melhor é o santo. Quanto mais santo, quanto mais entende o pecado. Quanto mais santo o padre sentado no confessionário, tanto mais ele vai entender exatamente o que está sendo dito. Mais profundamente, porque ele sabe o que está sendo violado, o que está sendo poluído. Porque o mal, e esta também é uma grande intuição de Santo Agostinho, o mal não é uma coisa, não é uma substância, não é uma realidade positiva. É sempre
imprescindivelmente uma ausência, uma falha. A palavra filosófica é privatio, é uma privação. Como é a doença? A doença. Para explicar o que é uma doença, você tem que explicar o que é a saúde. Porque a doença é a falta desta saúde. Câncer pode ser, você pode dizer câncer é uma coisa boa, é crescimento, queremos crescer. Mas é um crescimento desordenado, em que a ordem, a harmonia do corpo está sendo violada. Por isso é uma doença, porque falta. O que o médico pergunta quando você chega? Eu cheguei a 2 médicos nas últimas semanas com virose. E pergunta, o que falta? O que está faltando? Ele quer saber o que está faltando. Se você tivesse um buraco na sua camisa, o buraco não é nada, não é absolutamente nada, mas também não é algo. É um buraco. Você define o buraco pelo tecido ao seu redor. Mas o buraco mesmo é nada. Mas não é um nada. É um nada dentro de uma coisa. A doença é isso. O crime é isso. E o pecado é isso. O pecado é um buraco em nossa atividade, nossas intenções. Uma falha. O pecado é um recuo. Estamos sumindo. Estamos perdendo. Por que é? Porque se você tivesse a experiência desagradável, conhecer um criminoso confirmado, pessoa sem arrependimento, que não tem a mínima contrição por crimes terríveis, você olha nos olhos dele, testemunho universal, pessoas dizem, nossa, está vazio, não tem ninguém aí. E você olha nos olhos de Santa Teresa de Calcutá, ou qualquer pessoa, mesmo os olhos dessa irmã, hoje também uma pequena santa. Tem muita coisa, tem uma abundância de vida que está presente. Porque a pessoa está dentro da virtude, dentro do amor, dentro da fé, dentro da prudência, dentro da justiça, dentro da temperança, dentro da fortaleza. A pessoa está cheia, vibrando com energia, com vida, por causa da virtude, do bem. E o pecado tira. O pecado é uma doença, é uma perda. Não é uma coisa, não é uma infecção, não é a matéria. E temos ainda hoje, na igreja, às vezes ouvimos esta heresia, uma heresia filosófica, chama-se maniqueísmo, ou às vezes gnosticismo, que o problema, a fonte do mal é a matéria, é uma coisa, é a carne até. E essa é completamente anticatólica, anticristã, esta ideia. Que Deus criou todas as coisas, terra e céu, alma e corpo, e todas as coisas foram criadas boas, muito boas até. E a perda, o pecado é um recuo, uma perda, uma infecção. E este é aquilo que estamos tentando vencer na Quaresma. Por isso eu publiquei este pequeno texto. Uma vez eu estava meditando sobre isso. Falamos tanto sobre o amor, às vezes cansa. Amor, amor, amor. E você tem que fazer algumas distinções que ajudam. Tem um livro maravilhoso de C.S. Lewis, o apologeta inglês anglo-católico. Ele foi um anglicano, ele foi um católico sob a ilusão que ele fosse um anglicano. Ele nunca converteu-se ao catolicismo, mas ele realmente estava dentro da igreja em tantos aspectos do seu pensamento. Ele publicou um pequeno livro, chama-se Os Quatro Amores. O amor familiar,
que temos para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos filhos, se tivermos. Esse é o amor automático, você sente isso sem grande esforço. A afeição que temos para nosso próprio sangue, para pai, mãe. Um amor casto. Um amor que não tem nada a ver com sexo, com eros, mas é um amor forte, profundo. E ele discute isso na primeira parte. Depois ele discute o eros, que é o amor entre os dois sexos, um amor que é uma força da natureza que nos leva, que nos transporte, algo sobre o qual não temos muito controle. Por isso causa tantos problemas, mas também é um dom de Deus. Tem que ser controlado, mas não instinto. E depois a amizade, que as duas pessoas que compartilham uma terceira coisa, amigos, amigas, super importante. E finalmente o agape, que é o amor propriamente cristão, o amor de Deus, o amor que imite o amor de Jesus, que nos mandou não apenas de amar, mas de amar uns aos outros, como eu vos amei, como eu vos amei, é um amor sui generis. E luz deste livro mostra também como o agape finalmente eleva os três amores naturais. Jesus também é nosso irmão, diz São Paulo uma vez, é nosso esposo, diz ele também, e é nosso amigo. Temos uma amizade com Jesus. Então o agape finalmente insere-se nesses amores naturais. Meditei muito, eu li esse livro há muitos anos, sempre recomendo aos meus alunos, aos meus orientandos, mas me ocorreu uma coisa, que tem outra maneira de fazer uma lista dos amores. Se você, não negando a lista de Lewis, de forma nenhuma, mas suplementando. Se você olhar para a Bíblia, quando a Bíblia fala sobre o amor, você pode também contar 4 amores distintos. O amor a Deus, o amor a si mesmo, o amor ao vizinho e o amor ao inimigo. Não é? Temos que amor a Deus com todo o coração, com todas as forças, com toda a mente. Amor ao próximo, como a nós mesmos. O amor ao próximo pressupõe o amor a si mesmo. Você não pode amar o próximo se você não amar, ama-se a si mesmo também. Essa é uma reciprocidade. E o amor ao inimigo, que até hoje, na missa, quem já foi para a missa hoje ouviu esse trecho do Evangelho, Mateus. O amor ao inimigo. Normalmente pensamos nos inimigos clássicos, as pessoas que nos querem mal, pessoas que nos odeiam, as pessoas que nos perseguem. Está certo isso, é difícil isso. Mas me ocorreu o fato de que, de certa forma, os primeiros amores também são amores com um inimigo, especialmente na Quaresma. Tem um clássico da direção espiritual, escrito no século XVII por Lorenzo Scrupoli, italiano. Lorenzo Scrupoli, chama-se Combattimento Spirituale, a luta espiritual, onde ele apresenta a vida espiritual como uma luta, sob a metáfora de um soldado, milícia cristã, coisa muito de São Inácio de Loyola. Temos que lutar. Mas essa luta revela-se quem está lutando, quem está sofrendo, quem está precisando transformação, é esse nosso pequeno eu. O eu que você vê cada dia quando você olha no espelho. Quando o homem faz a barba, quando a mulher bota a maquiagem, quando olhamos para esse
coitado aí, que sou eu. Pessoa que está no seu RG, normalmente a foto é terrível quando fica lá por alguns anos, mostrando para todo mundo nossa beleza. Nosso nome dado pelos nossos pais, pelos nossos pais. Este eu. Este eu é o sujeito de uma luta. E tem 3 inimigos. Um inimigo é o próprio Deus. Israel foi chamado Israel, o pai do povo hebraico, porque Israel significa ele lutou com Deus. Nosso Senhor mesmo, no jardim das Oliveiras, lutou com o seu eu humano, sua experiência psicológica humana, com aquilo que Deus estava chamando, já estava exigindo. Quer dizer, nossa relação com Deus não é apenas a relação com alguém que nos ama e que nos quer bem, nosso amigo, mas também tem um aspecto severo, o temor de Deus, que faz parte da sabedoria. É uma dimensão que não deveríamos esquecer. Que Deus também é inimigo. Claro, não é inimigo da nossa natureza, da nossa pessoa, mas ele é inimigo deste pequeno impostor que está sempre tomando conta da nossa personalidade. Esse egoísmo, essa pequenez, todos esses pecados que criam uma pequena imitação da nossa pessoa que é falsa. Infelizmente, nossa consciência muitas vezes está lá. Nós estamos olhando o mundo por essa pequenez, por essa confusão. E Deus não gosta. Ele não gosta mesmo. Então, ele é também o inimigo. E temos que, às vezes, suportar uma humilhação ou uma doença. Eu me lembro quando eu peguei essa doença nas últimas 2 semanas, fiquei como uma criança, queixando. Por que eu agora? São férias, eu estava tirando férias. Por que doença agora? Tossindo, febre, tomando esses remédios que provavelmente fazem mal, o médico não sabe nada. Então eu virei um pequeno monstro, inimigo de Deus. O segundo, amar a si mesmo. Amar a si mesmo. Esta é uma obrigação também. Não existe, houve uma grande controvérsia teológica do século XVII que foi difícil resolver, mas foi resolvido. Alguns teólogos estavam dizendo que o amor perfeito, o amor maduro, aperfeiçoado, seria um amor que não amasse a si mesmo mais. Um amor completamente altruístico. Eu quero só o bem de você. Eu vou até ao inferno se pudesse ajudar você. E alguns escritores espirituais, o século XVII foi cheio de escritores sobre a vida espiritual, especialmente na França, estavam dizendo, bom, veja só Jesus, ele sacrificou a si mesmo, nós queremos fazer isso também, então o amor perfeito vai eliminar o amor a si mesmo. E os outros teólogos estavam dizendo, não. Esse seria um insulto a Deus. Deus criou a você, você foi criado como bom. Você tem que amar a si mesmo. Tem que apreciar o dom da existência que Deus deu a você. E houve congressos e livros e artigos, cada um excomungando o outro. E finalmente a decisão da igreja era, não, de facto, este campo está certo. Você não pode odiar-se a si mesmo. Você tem que odiar seu pequenez, seus pecados, este pequeno impostor. Mas a si mesmo você tem que amar. Mas o que é isso? O que sou eu, de facto?
a realidade nossa, que o lugar, bom, eu vou expressar isso em termos consagrados por Thomas Merton. Thomas Merton foi um escritor norte-americano, um trapista famoso, publicou vários livros sobre a vida espiritual. E ele falou o seguinte: a oração contemplativa, a oração interior, mais interior de todas, quando você realmente reza a Deus, você está na sua presença completamente, como esta placa que eu vi passando por Alexandria agora, Igreja do Evangelho Quadrangular, Foursquare Gospel, esta é uma coisa dos Estados Unidos, Foursquare, a ideia que você vai enfrentar Deus completamente, Foursquare, quadrangular, sem reserva. Thomas Merton falou que esse lugar em nós, onde isso acontece, se conseguimos chegar lá, difícil, é o lugar onde Deus, neste momento, está criando você. Deus não criou você quando você foi concebido só. Bye bye, boa sorte. A criação é um ato contínuo. Cada momento em que você existe, você está sendo apoiado pelo ato criativo de Deus. Nunca pare. Se parasse, realmente é bye bye. E tem um lugar, metaforicamente falando, quer dizer, na profundeza da alma, onde esta corrente, por assim dizer, da existência está chegando, como água de um açude. E se você conseguisse, em silêncio, em recolheção, ir para esse ponto e ficar lá, você vai começar a ter a experiência de contemplação, que é uma das orações mais elevadas. Este centro, esta é a nossa verdade. Isso é aquilo que, quando chegarmos, com a graça de Deus, ao céu, e vamos receber nosso nome da verdade. Sabemos, o Apocalipse fala sobre um nome que vamos receber, sobre uma pedrinha branca, simbolicamente. Não é o nome que temos agora. Graças a Deus, eu não vou ser chamado Scott Randall Payne para sempre, para toda a eternidade, especialmente não no Brasil. Você vai largar esse nome que você tem agora e receber o nome da verdade. Qual é esse nome? Esse é o nome que descreve sua realidade profunda, aquilo que Deus pensou quando Ele criou você. Este é o modelo, este é o arquétipo, o protótipo, esta é a ideia de você que eu pensei desde a eternidade. Mas agora que está coberto por camadas e camadas e camadas de esquecimento, de confusão, de pecado. E esse é o nosso mesmo verdadeiro, nas profundezas da nossa alma, que está em animosidade com este pequeno impostor, nosso ego. Estamos lutando também contra o próprio ideal que Deus criou para nós. Deus está sempre querendo mais. Ele quer que você seja... Você não diz, eu amei o suficiente. Eu sou humilde o suficiente. Eu obedeci o suficiente. Não. Nunca tem. Você tem o objeto do seu amor, da sua obediência a Deus, senão nunca tem um fim. E por isso, este si mesmo, o amor a si mesmo, envolve também uma animosidade. Nós estamos lutando com nós mesmos. Já ouvi uma expressão? Nós somos nossos próprios piores inimigos. Essa é uma expressão que se usa às vezes. Nós fazemos, São Paulo fala, o que eu deveria fazer eu não faço, o que eu faço eu não deveria fazer. Por quê? Por que eu ajo assim? Nós somos lutando
com nós mesmos. Em outras palavras, talvez mais simples entender isso, nossa consciência, a consciência que está sempre observando o nosso comportamento de cima e incomodando-nos quando pecamos, quando falhamos, causando essas experiências desagradáveis, essas dores. Então, nós mesmos somos inimigos a nós mesmos. Temos que lutar contra esta nossa pequenez, lutar contra o Deus que está sempre exigindo mais. E o terceiro, o amor ao próximo. Esse é o mais visível e normalmente é o mais desafiante. Quem é o próximo? Perguntou alguém no Evangelho, quem é meu próximo? E Jesus falou sobre o samaritano. O próximo é exatamente o que diz. É a pessoa que, por acaso, está próxima a você agora. Pode ser no ônibus, pode ser no lugar de trabalho, pode ser se você mora num apartamento, seus queridíssimos vizinhos, que tem 2 poodles lá em cima, que toca música que eu não gosto lá ao lado, que às vezes tem festas lá embaixo. São meus próximos. Amar eles. Porque esses próximos, esses vizinhos, normalmente não controlamos isso. É muito fácil dizer, eu amo, sei lá, eu amo meu tio, amo ele muito. Onde ele mora? Ele mora em Alasca. Mas eu adoro ele. Mas o meu sobrinho, que mora aqui perto, que eu vejo toda semana, mais ou menos. Porque a presença de uma outra pessoa, um outro conjunto de todas essas brigas, todas essas lutas, uma outra pessoa que vem sem ser convidado, está lá na sua frente, olhando para você, vendo coisas em você que nem você sabe que existem. Porque se você vê uma pessoa de fora, você vê coisas que a pessoa mesma não vê. Lembrando esta pessoa no espelho, a propósito, é um mentiroso. Você teve a experiência, você vê o seu rosto no espelho, sempre, um belo dia você vê uma foto de você, que alguém tirou. É difícil combinar as duas. Não parece a mesma pessoa. Ainda mais se você ouve a sua voz gravada. Porque não vemos nosso rosto com os olhos sem espelho, mas ouvimos nossa voz. Eu acho que eu conheço a minha voz. Depois você ouve uma gravação, diz, não é minha voz. Quem é essa pessoa? Quer dizer, o vizinho está ouvindo você de uma forma que você mesmo não vê e não ouve. Ele tem poder sobre você. Ele pode revelar coisas a você. Pode desafiar seu amor, sua paciência. Ele é seu inimigo. Quer dizer, ele quer desconstruir este pequeno imperador que está lutando tanto com Deus, quanto com sua própria consciência, quanto com seus vizinhos. Então, de certa forma, a nossa vida na Quaresma, especialmente, é uma luta com todos esses inimigos. São bons inimigos, são inimigos que finalmente são saudáveis. E se tivermos oportunidade também de enfrentar inimigos clássicos, a perseguição cristã que está crescendo no mundo como talvez nunca antes, vamos ter um século XXI, ao que parece, cheio de perseguições contra os cristãos, a religião mais perseguida no mundo. Então pode ser que teremos
um dia a oportunidade de enfrentar um inimigo clássico que quer nos matar, decapitar. Um grande arcebispo norte-americano, Charles Chaput, de Filadélfia, publicou um livro ano passado, Como Viver a Sua Fé Católica no Mundo Pós-Cristão. Ele elencou todas as coisas que vão simplesmente piorar o nosso ambiente. Como é que você pode, dentro deste contexto, viver a fé católica cristã? Bom livro. Esse é o inimigo clássico. Pessoa que não acredita em Deus, pessoa que nega a Deus, que acha que a fé é uma superstição, é até nocivo. Tem pessoas que eu enfrento na universidade de vez em quando. Tem pessoas que não apenas acham que a fé cristã, a Igreja Católica, está errada, está antiquada, tem uma coisa superada, mas acham que realmente é uma coisa nociva, que está danificando as pessoas com ideias esquisitas. Esses são inimigos mais duros, realmente face a face. Mas mais importante para dia a dia é tentar fazer um amigo no nosso próprio Deus, um amigo na nossa própria consciência e um amigo e uma amiga de todas essas pessoas ao nosso redor. Se você vê uma pessoa incapaz de viver com outras pessoas, esta é uma pessoa que está a caminho da virtude, porque este é o contexto. Chegou um jovem ontem para falar comigo sobre isso. Está com sua quarta namorada em um ano e cada uma delas desapontou ele, porque eu descobri que ela está maluca, tem ideias estranhas. E ele não viu que ele mesmo tem também algumas falhas. Então, essa capacidade de reconhecer que, no final das contas, sempre vamos estar em um mundo de próximos difíceis. Papa Francisco está tendo muita dificuldade dentro do Vaticano, mas acho que nunca houve um Papa que não teve dificuldade dentro do Vaticano. Jesus teve dificuldade com seus apóstolos, mas ele não expulsou Judas, ele não eliminou os encrenqueiros, ele viveu com eles para dar o exemplo. Deixar essas pessoas mais desafiantes são os mensageiros de Deus, que estão dando uma oportunidade de crescermos, ficar mais abertos, deixar que seu olhar para nós revela aquilo que nós talvez não vemos mais. Por isso, os quatro outros amores têm esse sentido de uma outra visão do amor. Temos sempre a tendência a sentimentalizar o assunto do amor. E o amor, para uma cabeça filosófica dura, tem uma definição. O que é o amor? Não é um sentimento acompanhado quase sempre com sentimentos, às vezes não. Você pode ter um amor muito forte que no momento não está gerando emoção alguma. Está lá. Porque o que é? O amor é a vontade, o desejo do bem do outro. Você quer o bem ao outro. Realmente quer. Você não sente bem com os outros, pode sentir também. Mas você quer o bem do outro, também do inimigo. E qual é o bem máximo que podemos querer para o outro? É o bem máximo que queremos para nós mesmos, quando temos que amar nós mesmos. O que é que você mesmo quer mais do que qualquer coisa? É ser feliz. Impossível não querer ser feliz. Querer ser feliz é a definição da nossa vontade. Mas, se eu amar você, se eu amar este vizinho, se eu amar este inimigo, eu quero que eles sejam felizes também, como eu. Até o ponto que a minha própria felicidade fica
dependente da felicidade deles. Este gera todo o mistério da igreja, corpo místico de Cristo, da comunhão dos santos. Então, como vocês veem, o amor é um mistério que tem tantos aspectos duros e lindos e profundos, todos ligados com a verdade fundamental que Deus é pessoal, que nossa relação com Ele é pessoal, e que o amor não é apenas um meio para chegar à felicidade, mas é a felicidade. E é aquilo que a Quaresma especialmente nos convide a aprofundar. Muito obrigado.